Oi, eu sou a Dai e hoje a gente vai falar sobre viroses. Os vírus, eles não são seres vivos, porque de acordo com a teoria celular, para você ser considerado um ser vivo, você precisa ter no mínimo uma célula, e nem isso o vírus tem. Eles são agentes infecciosos, porque para se reproduzir, eles precisam de uma célula hospedeira, que muitas vezes é a gente. E eu explico tudo isso e mais um pouco nesse vídeo aqui. Hoje vamos focar nas viroses, que são as doenças causadas por vírus. E vamos começar por uma das mais terríveis, IST. Primeiro, o famosíssimo HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Ele foi descoberto no início dos anos 80, assim, ali mais ou menos, e ele foi extremamente prejudicial para as pessoas daquela época. Ainda continua sendo, mas foi pior ainda na década de 80. Hoje, uma pessoa com HIV, ela pode ter uma vida praticamente normal. Tem que tomar ali uns comprimidinhos, mas leva uma vida praticamente normal, diferente da década de 80. O sistema imunológico do corpo humano, ele reage diariamente a ataques de bactérias, vírus e vários outros micróbios. Esse sistema é altamente complexo e inclui milhões de células diferentes, cada uma com suas funções. Justamente para o nosso corpo é blindado, nosso corpo é forte. Dentre todas essas coisas, tem muitas células de defesa, e dentre elas, os linfócitos TCD4+, que são os principais alvos do HIV. Esses glóbulos brancos coordenam a resposta imunológica do corpo contra invasores, e eles aprendem a identificar, memorizar e destruir micro-organismos que entram no corpo. Nosso corpo é totalmente blindado, mas algumas coisas passam, né? E o HIV, ele se liga a um componente da membrana dos linfócitos TCD4+, e penetra nessas células para se replicar. Esse processo gradualmente enfraquece o sistema imunológico e tornando o corpo suscetível a doenças, ou seja, abaixa muito sua imunidade a pegar HIV. Quando o organismo ele perde essa capacidade de combater as infecções, a pessoa pode acabar desenvolvendo AIDS. AIDS é a doença, HIV é o vírus. E aí essa pessoa, se não tomar medicação hoje em dia, ela pode acabar adoecendo. E adivinha qual o método de prevenção mais eficiente que tem? Eu não vou falar porque eu sei que você sabe. Mas tirando esse método aí super eficiente, que eu sei muito bem que você conhece, eu não preciso nem falar, o HIV, ele também pode ser transmitido por sangue contaminado. Mas é muito difícil uma pessoa, tipo, sangrando, assim, sei lá, sofreu um acidente ou qualquer coisa assim. A pessoa tá sangrando e aí do nada passa o vírus pra você através da pele, assim. Tipo, a chance é tão pequena. Se você tiver um machucadinho ali, vai aumentar, um machucado exposto, vai aumentar ali um pouquinho a chance. Mas as chances, elas aumentam demais por transfusão de sangue, com uma chance aí mais de 90%. No passado, o HIV também foi muito transmitido através do compartilhamento de seringa. E tem também, por fim, a transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho. Sempre que você escutar isso, transmissão vertical, é da mãe pro filho na hora do parto. Mas, cara, hoje em dia, com tratamento, é muito menos comum que as pessoas com HIV desenvolvam AIDS, sabe? Tipo, não dá pra dizer que tá tranquilo, né? Mas não é o fim do mundo, sabe? Como era antigamente. Mais uma coisa, cara. Tem estudos recentes onde é feito o transplante da medula óssea de um doador que tem células tronco resistente ao vírus, mas tipo assim, tá em estudo ainda o negócio, tá ligado? E é um estudo muito limitado, porque o que acontece normalmente é a rejeição dessas células do doador, essas células tronco do doador, pra pessoa que tá recebendo, sabe? Então é um estudo muito limitado, foi feito acho que com 5, 6 pessoas, uma coisa bem... Mas claro, ainda é muito importante usar camisinha. Você não quer pegar HIV, você não quer passar o resto da sua vida tomando remédio, né? Pelo amor de Deus. Não precisa de frescura. Hoje em dia tem camisinha de tudo quanto é jeito, sabe? Não precisa ter frescura. Tem extra fina, de morango, de melancia, sei lá o que, deve ter até de menta, não sei, mas deve ter de tudo quanto é jeito. Tem pra todos os gostos. Mas eu tenho vergonha de comprar. Internet, iFood, farmácia, aplicativo, easy peasy. Pede um monte, sabe? Pede caixa, assim, pra entregar na sua casa. Já era. Enfim, mesmo com os avanços no tratamento, ninguém quer contrair HIV, pelo amor de Deus. Fora as outras doenças que você pode, fora os outros vírus, bactérias e muita coisa que você pode contrair só de não usar essa item de graça no postinho. É melhor ir no posto pegar a camisinha do que pegar a caixa de remédio. Bora lá
pro próximo, o HPV. Também é uma IST, mas existe vacina. O HPV, ele pode causar, tipo, umas verruguinhas, assim, e tá muito associado ao câncer de colo de útero, porque dá umas verruguinhas e normalmente elas são internas, então acaba que passa por despercebido, sabe? Entre as mulheres. E também pode ser passada da mãe pro filho. Próxima é a hepatite B. Ela pode ser passada por sangue, naquele mesmo rolê, não sei o que, vertical, não sei o que. Só que o diferencial dessa IST, a hepatite B, é que ela afeta muito o fígado. E também tem a hepatite C, que é só uma variante do vírus, mas que causa aí a mesma coisa, o mesmo rolê. Agora vamos falar da herpes. Herpes é uma virose, claro, estamos falando aqui de virose, sem cura, e ela se manifesta principalmente em períodos de baixa imunidade. Tem a herpes simples e a herpes genital. A simples afeta a boca e a genital, adivinha? E ela é um vírus também que tem ali as suas variantes. Geralmente, quando presente, os sintomas, eles são inespecíficos, podendo se manifestar inicialmente como uma fadiga, mal-estar, uma febre ou até dores musculares. Esses sintomas iniciais, eles podem ser seguidos de sintomas gastrointestinais, ou seja, aquele rolê que a gente já sabe, né? Tudo que envolve vômito, diarreia, dor abdominal. Um bagulho que é diferencial aí é a presença de urina escura. Agora, a gente vai sair dessa seção de ISTs e a gente vai entrar na seção aqui de alimentos e água. E a gente vai começar aqui já falando da hepatite A, que é uma infecção causada pelo vírus HAV. Também ela é conhecida como hepatite infecciosa. E na maioria dos casos, a hepatite A é uma doença de caráter benigno. Se piorar ali o negócio, com o aumento da idade, pode levar a morte. A infecção é orofecal, ou seja, contato das fezes com a boca. E acredite, isso é mais comum do que parece. Tipo, não é que a pessoa come bosta, tá ligado? Ela não mete a mão na merda e come comida, ou bebe água. Só que ela tem uma grande relação com alimentos ou água inseguros, de baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal. E outras formas de contaminação creche, escola, esses lugares que não sejam em casa, tá ligado? Que você compartilha, assim, suas coisas com outros. Próximo que a gente vai falar aqui é o rotavírus. Ele é um vírus de RNA. Tem vírus de DNA e vírus de RNA. Nunca os dois. E uma das coisas mais importantes desse vírus é que ele causa uma diarreia das brabas. Geralmente em crianças e crianças menores de 5 anos. Criança bota tudo na boca, né, cara? Pessoas de todas as idades estão suscetíveis a isso. Só que o rolê é que a infecção é mais frequente em crianças. O interessante, cara, é que recém-nascido, normalmente, que tem a infecção, os sintomas são bem mais leves ou até assintomáticos. Ou seja, tipo assim, não tem sintomas. E isso, muito provavelmente, é devido à amamentação. Porque a mãe tá ali passando todos os anticorpos e nutrientes e pra deixar a criança blindada mesmo. Então, como a transmissão ela ocorre com água, alimentos contaminados ou até com objetos contaminados, é muito importante a higiene e, mais ainda, a vacinação. Um dos sintomas mais importantes desse rotavírus aqui, desse vírus, como eu já falei, é a diarreia, mas a pessoa também pode ter vômitos. Mas o mais assim, pá, é a diarreia. E olha, desculpa se você estiver comendo, esse não é um vídeo bacana pra você assistir comendo, tá? Já vou falando aqui que é porque é importante saber dessas coisas, né, cara? É importante saber dos sintomas e tudo mais. Normalmente, essa diarreia, ela é mais específica. Ela tem o aspecto aquoso, gorduroso e explosivo. Isso não é nem eu que tô falando, cara. Tá no site do Ministério da Saúde. Então, é uma diarreia braba mesmo. Então, higiene. Tem muitos lugares que as pessoas não têm condição de ter um saneamento básico. Por isso que é importante cobrar de pessoas que estão acima de nós. Nos adultos também pode ocorrer, só que ocorre de forma leve ou até mesmo assintomática durante os primeiros meses ali. Pode piorar depois, viu? E uma coisa muito interessante também é que, como ela provoca muita diarreia, as consequências disso é desidratação. Então a pessoa que contrai o rotavírus, ela fica muito desidratada. Mas como eu falei, tem vacina e o esquema de vacinação é 2 doses exclusivamente por via oral. Tendo aí o
um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Agora, encerrando a sessão alimentos e águas contaminados, vamos falar aqui agora da desgraça do Aedes aegypti. Uma coisa muito importante sobre esse mosquitinho safado é que é a fêmea que transmite todas as doenças que eu vou falar aqui agora, porque a fêmea que é hematófago ou hematófaga, não sei se existe ser hematófaga porque ela é fêmea, né? Mas ela é hematófago. E o macho é fitófago, ou seja, a fêmea se alimenta do nosso sangue, por isso que ela passa esses bagulho pra gente. O macho, não, ele se alimenta de florzinha, plantinha, essas coisinhas. E essa fêmea vagabunda, ela é responsável por 4 doenças terríveis aqui no Brasil. Zika, que é conhecida pelos casos de microcefalia em bebês, chikungunya e a febre amarela, que eu já vou comentar já. E a dengue, que tem acontecido muitos casos, muitos surtos esse ano. Os meus pais pegaram dengue. E, cara, eles ficaram acabados. O corpo inteiro dói. Ficam umas manchas vermelhas. A pessoa perde totalmente a vontade de fazer tudo. Perde super o apetite. Você pode oferecer o açaí mais gostoso, mais delicioso, um sorvete assim. A pessoa não tá nem aí, nem aí. Então, custa nada, né, galera? A gente já tá cansado de ouvir. Não deixa a porra da água parada pra fêmea desgraçada não colocar os seus ovinhos ali. Beleza, vamos falar agora de febre amarela. Vamos lembrar o seguinte, a febre amarela, ela é separada em urbana e silvestre. No Brasil, o ciclo da febre amarela, atualmente, é a silvestre. Qual que é o rolê? Qual que é a diferença? A silvestre, ela não é transmitida pelo Aedes, ela é transmitida pelo Haemococcus e Sabetes. O último caso de febre amarela urbana que a gente tem aqui no Brasil é em 1942. E os casos confirmados desde então pertencem ao ciclo silvestre. Conclusão, a febre amarela atual não é passado pelo Aedes, e sim pelo Haemococcus e o Sabetes. Pô, caralho, de cadeira, parece até que o chão tá torto, velho. Que saco. Enfim, a gente tem várias outras doenças causadas por vírus. Só pra não passar aqui em branco, eu vou falar algumas aqui bem rapidão. A raiva, que é uma doença grave, se não tratada rapidamente, pode ser fatal e causar muitos problemas neurológicos. E é transmitida principalmente pelo seu cachorrinho fofo. O ebola é uma doença grave e a transmissão se dá por meio do contato com sangue, tecidos ou fluidos corporais de animais e indivíduos infectados, ou a partir do contato com superfícies e objetos contaminados. A varíola, ela foi completamente erradicada na década de 70 graças à vacinação. E também tem as famosas gripezinhas, né? Tipo assim, causado pelo vírus influenza. Gripezinha assim, entre aspas, porque tem pessoas que morrem quando pegam esse vírus. E às vezes o resfriadinho não é só um resfriadinho. Mas enfim, resfriados e gripes, né? Eu só não queria deixar de comentar, porque é o mais, né? É o mais frequente e comum que a gente tem por aí. A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença que pode ser prevenida pela vacinação. A catapora, cachumba, sarampo, rubéola, tudo aí tem vacina. E pra finalizar aqui com chave de ouro, o mais temido, o mais odiado, o mais devastador, coronavírus. Que matou cerca de 700 mil pessoas aqui no Brasil. E ainda tem caso. Claro, diminuiu bastante. A gente nem escuta direito falar sobre coronavírus mais. Ainda bem, né? Porque para a maioria das pessoas foi terrível o isolamento. Mas graças à ciência e à tecnologia, a gente conseguiu passar por esse momento que vai ficar pra história. Obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreve pro nosso próximo papo e até!